Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, guerreiro, fala, guerreira. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse tópico, nós vamos abordar ali a prevenção especial. Meu irmão, esse tópico até então nem era tão cobrado, mas desde 2023, a incidência desse assunto, né, aí, ela tem sido mais abordada em provas de concursos públicos, né, e principalmente aí na parte ali das carreiras policiais, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela com você. Estatuto da Criança e do Adolescente, assunto aqui, prevenção especial, beleza? A prevenção especial, lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fica ali para você situar, certo? Na lei, do artigo 74 ao 85, certo? Para que você se situe e possa acompanhar, né? Tá além do nosso material, que já está bem direcionado, claro, mas você também acompanhar ali na leitura da lei seca, né? Que é muito importante aí para efeito de prova, tá certo? Vamos lá. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Para você entender, certo? Aqui vai falar como deve ser essa regulamentação, essa prevenção especial no que tange a esses assuntos. Informação, cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculo. Beleza? Então vamos lá. Diversões e espetáculos. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem locais e horários em que a sua apresentação se mostre inadequada. Então, aqui basicamente, né, aquele exemplo ali clássico dos cinemas, né? Onde vai falar ali a natureza daquele filme, a faixa etária, né? Na TV aberta, por exemplo, a questão dos locais, dos horários, né? Os horários, né? Que horário que aquilo ali, né? Geralmente um horário mais tarde fica para determinadas faixas etárias, não é isso? Então o poder público ele tem que regulamentar isso, certo? Ele vai regular e regulamentar, claro, né? Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso. Então, quando você chega ali, né, no cinema, que tem os filmes lá, né, expostos, tem que estar ali visivelmente e de fácil acesso. O quê? O que tem que estar lá? Certo? A entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária especificada no certificado de classificação. Então, tem que estar logo na entrada, meu irmão. Certo? Não dá para o cara comprar o ingresso, entrar e na hora que for começar o filme, aparecer lá, ó, esse filme é proibido para menores de 18 anos, menores de 16 anos. Tá certo? Não. Lá na entrada do estabelecimento já tem que estar
num local de visibilidade e fácil acesso, tá certo? Bem simples isso aqui. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequar à sua faixa etária. Bem simples, né? Então, vai ter a determinação e aquela criança ou adolescente só vai ter acesso àquele espetáculo de acordo com a sua faixa etária. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis, né? Cuidado, que essa faixa etária aqui, essa idade, de vez em quando é cobrada em prova, tá certo? Então, crianças, né? Lembra que criança é quem tem menos de 12 anos, certo? Até 12 anos incompleto. Então, as crianças menores de 10 anos somente podem ingressar ou permanecer nesses locais de apresentação se estiver acompanhado dos pais ou de responsável. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. É o que eu falei, né? Então, existem horários, né, mais específicos, aqueles geralmente mais tardes, no caso, e pode ser reservado para outras faixas etárias. Naquele horário, né, comum ali, aquele horário recomendado, são atividades com fins educativos, artísticas, né, que essas crianças ou adolescentes poderão ter acesso, tá certo? Aviso de classificação. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação e exibição. Então, esse aviso tem que estar logo tanto na entrada como antes do início daquela transmissão ou apresentação, certo? Então, não precisa ser durante ou ao final, né? Claro, tem que ser antes. Então, tá bem claro. Eu gosto de deixar claro, mesmo sendo algo simples, algo até óbvio, mas eu gosto de deixar claro para que você fixe isso aqui, massifique, para na hora da prova você lembrar, tá certo? Aluguel de fitas de programação, né? Atualmente, nessas fitas aí, elas estão meio em desuso, né? Na minha época ali, já tô velho, né? Na minha época, aí sim, tinha, né? Essas fitas, né? Você ia na locadora alugar ali, né? Para passar o final de semana assistindo, né? Os ricos, né? Quem tinha condição, né? Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, certo? As fitas a que alude esse artigo deverão exibir no involucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Sobre agora as revistas e publicações, né? Observa o tema. A gente estava vendo aqui aluguel de fitas, né? Agora a gente vai ver revistas e publicações. Bora lá. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo, né? Então, quem já viu nas bancas de revistas, acho que ainda existe, né? Aqueles conteúdos ali de revistas, né? Mais com a faixa etária, onde tem que ser maior de 18 anos, a embalagem dela é lacrada, certo? E tem que ter logo na capa ali a questão da advertência do conteúdo, né? Dizendo que aquele conteúdo ali é pornográfico, por exemplo, certo? As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Então, assim, aquela não pode estar ali exposto, né, já uma imagem pornográfica na capa daquela revista ali, exposta à venda, né, porque de repente uma criança que entra ali naquela livraria, naquela banca, acho que já ter acesso, né, pode se deparar ali com aquela imagem, né? Então, existe aí essa determinação para que seja ali a capa, né, em embalagem opaca, né? No caso que não possa visualizar no primeiro momento, né, aquela cena, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado aí, de acordo com a lei. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, cuidado, né? Aquelas revistinhas, né, ilustrações que elas pareçam, né, ser voltadas, né, que sejam voltadas, na verdade, para crianças ou adolescentes, ela não pode ali no meio da historinha colocar uma arma, uma munição ali,
certo? Bebida alcoólica, porque isso, de certa forma, acaba incentivando e chega ao público que não deveria, né? Então, esse é o cuidado dessa lei. Por isso que o nome desse capítulo é prevenção especial. Então, está prevenindo ali e, de certa forma, protegendo aquela criança, aquele adolescente. Casas de jogos. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casa de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de criança e adolescente no local, afixando aviso para a orientação do povo. Então, já viu ali aqueles bares que tem sinuca, né? Olha o que está dizendo aqui, que esses estabelecimentos eles têm que ter o devido cuidado para que não seja permitida a entrada e a permanência. Imagina a criança ou adolescente jogar, né? Participar de uma aposta. Ela deveria sequer entrar naquele estabelecimento. Quem dirá jogar, né? Sinuca, bilhar, né? Casas de apostas ali, tá certo? Então, é terminantemente proibido. E a lei ela está fazendo isso como um ato de proteção à criança e adolescente. Dos produtos e serviços. Aqui eu gosto muito de marcar asterisco, porque é o ponto que mais cai em prova, certo? Como é o ponto que mais cai em prova, eu gosto muito de alertar aqui a vocês, para chamar sua atenção para cá. Vamos lá. É proibida a venda à criança e adolescente de armas, munições e explosivos. Então, assim, não precisa nem dizer, né? Inclusive tem leis, né? Existem leis que a venda de arma, né, ela é um aumento de pena, certo? Uma qualificadora, entende? Ah, professor, entendi. Bebidas alcoólicas, bebidas alcoólicas. Professor, mas aí aquele adolescente ele não vai beber, ele só está comprando. Não pode, não pode. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Vixe, professor, pois meu pai né, mandava eu ir comprar cigarro. Tá errado, né? Tá errado. Por que, professor, que tá errado? Porque, voltando aqui para a bebida alcoólica, por exemplo, né? Ah, meu pai, né, na época dos cascos, né? Levava o casco para ir comprar a bebida para o pai. Cara, vamos ver qual é o tipo penal aqui. Artigo 243 do ECA. O que é que ele vai dizer? Vender, fornecer, servir, ministrar, botar aqui em cima, ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Né? Então, a gente tem aqui a bebidas alcoólicas, né? Claro, alcoólicas, ou o quê? Produtos que possam causar, né? Produtos que possam causar dependência física ou psíquica. Esse crime ele tem uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Certo? Detenção de 2 a 4 anos. Então, observa aqui quais são os verbos. Né? Quais são os verbos? O cara que só entregou, que só vendeu. Aquele cara que bota a cerveja lá no copo do adolescente, está servindo ele. Né? Incorre no crime. Certo? Incorre no crime. Então, cuidado. Né? Fogos de estampido e de artifício. Aí tem uma exceção, que é a banca adora cobrar, né? Professor, é proibido vender a criança ou adolescente fogos de estampido de artifício? Em regra, sim. Só que exceção aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico
em caso de utilização indevida. Então, aqueles fogos, né, que muitas vezes aquelas bombinhas mais simples, né, que não tem um potencial de causar um dano físico, elas podem ser vendidas, caso haja ali uma utilização errada. Por quê? Porque ela não tem o potencial de causar um dano. A banca vai dizer o tipo de bomba, o tipo de explosivo? Não, ela só você precisa saber que existe essa exceção, né? Os fogos, né, de artifício que não tenham potencial lesivo, né? Aqueles que não tenham potencial lesivo. Revistas e publicações, aqui alude o artigo 78. Revistas e publicações pornográficas não pode ser vendida para criança ou adolescente. Bilhetes lotéricos e equivalentes, certo? É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, aí salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável, né? Então, em regra, um adolescente, por exemplo, de 17 anos, não pode se hospedar num hotel, certo? A não ser que ele seja autorizado ou acompanhado pelos seus pais ou responsável. Pessoal, eu estou chamando muita atenção para essa parte do salvo, do exceto. Por quê? Porque é aí que a banca pega. Às vezes você erra uma questão, não porque você não viu o assunto, mas porque você não viu o detalhe, né? Então aqui é se ele tiver acompanhado dos pais responsáveis, claro que ele vai poder, certo? Beleza? Então vamos lá. Autorização para viajar. Asteriscão, meu irmão. Muito cobrado em prova. Quando eu falei que esse assunto prevenção especial estava sendo cobrado, né? Desde 2023 vinha sendo mais cobrado, esse ponto aqui é um ponto-chave, certo? É um ponto-chave. Vamos lá. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Observa que isso aqui é uma regra. Uma regra. Então, a comarca, né, aquela cidade ali, pelo que está dizendo aqui, em regra, para ela sair, por exemplo, de uma cidade para outra, ela teria, se ela tivesse menos de 16 anos, ela precisaria estar acompanhada dos seus pais ou do responsável, certo? Então, olha esse detalhe aqui. Eu queria que vocês pegassem esse detalhe aqui. É proibido, né? Então, nenhuma criança ou adolescente pode viajar para fora da sua cidade se não estiver acompanhada dos pais responsáveis. Por quê? Porque se ela não estiver acompanhada dos pais responsáveis, em tese precisa de autorização judicial. Só que agora vem as exceções, é onde a banca pega. A regra, mesmo que a cidade aqui, na regra, né, do jeito que está aqui, está dizendo que mudou de cidade, tem que estar com os pais ou responsável. Se não tiver com eles, precisa de autorização judicial. Só que agora vem as exceções, onde a banca diz, a lei, né, perdão, a autorização não será exigida quando? Vamos lá, letra A. Tratar de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, acontece muitas vezes do adolescente morar na cidade A, estudar na cidade B. É na mesma, é contígua aqui, ó. É limítrofe aqui. Então, não precisa dessa autorização, tá? Não precisa dessa autorização. B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de quem? 1. Ascendente ou colateral maior até o terceiro grau. A banca cobra muito essa questão do grau aqui, tá? Comprovado documentalmente o parentesco. E 2. De pessoa maior expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável, certo? Então, quando é um parente, se for até o terceiro grau, basta comprovar mediante um documento. Você pega um documento ali e comprova. Agora, se for somente uma pessoa qualquer maior de idade, precisa ter uma autorização expressa dos pais ou responsável, certo? A autoridade judiciária poderá pedir dos pais ou responsável conceder autorização válida por 2 anos. Então, não precisa estar sempre pegando aquela autorização, né? Por quê? Porque essa autorização pode ser concedida por até 2 anos. Então, imagina aí, por exemplo, um adolescente ali que faça uma faculdade, que tenha, faça um esporte em outro local, para ficar pegando aquilo ali toda a vida, aquela autorização, né? Então, existe aí essa autorização aí provisória
pelo prazo de até 2 anos, tá bom? Quando se trata de viagem ao exterior, opa, aqui já muda um pouco, tá? A autorização é dispensável se a criança ou adolescente... Que autorização é essa, pessoal? Que a lei está falando? Autorização judicial, tá? Autorização judicial. Então, se for uma viagem para o exterior, que essa autorização judicial vai ser dispensada? Estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Tem que estar acompanhado dos pais ou responsável. 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então, vai viajar para outro país. Tem que estar com os dois pais, no caso, né, os pais, né? Os dois pais, eu quis dizer o pai e a mãe, né? Ou com um deles, mas o outro autorizou expressamente. A banca gosta de falar verbalmente, certo? Não, tem que ser expressa e com firma reconhecida, no caso em cartório, beleza? Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Olha aí, olha o nível de atenção aqui quando se trata na viagem do exterior. Qual é o nome do capítulo? Prevenção especial. Então, a lei ela foi bem mais rígida quando se trata aí de saída da criança ou do adolescente para o exterior, certo? Primeiro ponto, tem que estar acompanhado dos pais, certo? Ou acompanhado de um deles, mas com a autorização expressa, com firma reconhecida em cartório. Então, autorização escrita, reconhecida em cartório. Show de bola. Professor, mas se não vai nenhum dos pais, né? Aquele garoto ali é um jogador de futebol ali, é um futuro promissor. E aí, a gente parte aqui para o que eu acabei de ver, que precisa de autorização judicial. Porque a lei vai dizer que nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional pode sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, certo? Então, muita atenção nesse detalhe, beleza? Como é um capítulo curtinho, né, ali, como eu falei para vocês, né, vai do artigo 74 a 85 apenas. Vamos fazer umas questõezinhas aqui para a gente ver como é que a banca cobra, certo? Tomar uma água, vamos ver como é que a banca costuma cobrar esse assunto aqui, tá certo? Bora lá. De acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 869 de 90, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, assegurando condições que promovam o seu desenvolvimento integral. Essa política preventiva compreende também um detalhe que costumam cobrar também nesse tópico, esse ponto aqui, ó, que é dever de todos. Quando fala todos, está se referindo à família, claro, né, à família, mas está se referindo também ao Estado, está se referindo à sociedade, certo? Família, Estado, sociedade, todos têm o dever, certo? Todos. Então, essa política preventiva compreende também, vamos lá, estabelecimento de programas socioeducativos, apoio à expressão cultural e valorização de aprendizagem como forma de proteção social. B. Implementação de ações intersetoriais de caráter educativo, incentivo à prática esportiva e democratização do acesso a bens culturais e recreativos. C. Promoção do acesso à informação, à cultura, ao esporte, ao lazer e a produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Rapaz, foi ou não foi o que a gente viu agora? A gente acabou de ver isso. A promoção do acesso à informação, então tem que garantir que essa criança e esse adolescente tem acesso à informação, tem acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e a produtos e serviços, mas esses devem respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então foi por isso que a gente viu que é proibida a venda de bebida alcoólica, né, de armas, munições, que as revistas e publicações, né, que haja ali pornografias, né, elas têm que ser protegidas, tá certo? Então, gabarito letra C. E a de ampliação da oferta de atividades artísticas e esportivas, estímulo à participação social e promoção de ambientes educativos integrados
E a letra E, garantia de frequência escolar, incentivo ao rendimento educacional, apoio à formação ética e fortalecimento das responsabilidades parentais. Pessoal, todos os itens, eles aparentam estar corretos, mas o que está de acordo com a Lei 869, certo? Essa política preventiva compreende o que está no item C. Tudo bem? Próxima. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Verdadeiro, né? Aqui é a regra, né? Aqui é a regra. Ah, professor, tem exceção? Tem, mas aqui está cobrando a regra. Beleza? 2. A autorização não será exigida quando se tratar de viagem ao exterior, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovar documentalmente o parentesco. Opa! Aqui não é para o exterior não, irmão. Aqui é quando for para outras comarcas. Se for para o exterior, meu irmão, tem que ter autorização judicial. Exceto se estiver com os pais, né, ou se estiver com um deles, né, e autorização expressa do outro. Não é isso? Beleza? Então, vamos lá. Tá falso, né? Essa segunda tá falso. Show? Então, letra A, seção 1 é uma proposição falsa? Não. E a 2 verdadeira? Não. As seções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 é um complemento da 1, falsa. A seção 1 é proposição verdadeira, ok. E a 2 é falsa, ok. Gabarito, letra C. Certo? As seções 1 e 2 são falsas. As seções 1 e 2 são verdadeiras. Está errado porque a seção 2 está falsa. Beleza? Próximo. Assinar a alternativa correta no que se refere à prevenção especial estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bora. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado às crianças e adolescentes não deverão ser comercializadas em embalagem lacrada. Falso. Tem que ser comercializada em embalagem lacrada. Certo? Não ser necessária a advertência do seu conteúdo. Falso, né? As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. E aí? É o que a gente viu, né? Gabarito, letra B. C. As emissoras de rádio e televisão não devem exibir programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Elas devem exibir. Falso. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar sigiloso e de difícil acesso a entrada do local de exibição. Está repreendido, né? Tem que ser um local visível na entrada. Falso. Quarta questão. No que diz respeito aos métodos de prevenção, conforme a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar lá a alternativa incorreta. Bora. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Verdadeiro. B. A criança ou adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esporte, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Verdadeiro. C. A inobservância das normas de prevenção importará a responsabilidade da pessoa física ou jurídica desta lei. Verdadeiro. A pessoa pode responder, tanto a pessoa física como jurídica, né? Pode responder criminalmente. E D. É dever apenas do Conselho Tutelar prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Não é só do Conselho, mas sim da sociedade, da família, do Estado em si. Beleza? Então, é incorreta a letra D. Para fechar, com base no artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições explosivas. Verdade. Não é isso? Bebidas alcoólicas, verdadeiro. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, verdadeiro. Fogo de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, verdadeiro. Bilhetes lotéricos equivalentes, é exatamente o que está no artigo 81, gabarito, letra C. Show? Tá aí o nosso gabarito.
vamos encerrando por aqui esse bloco e voltamos no próximo, beleza? Tamo junto e até mais. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!